A paz do Senhor, está começando agora mais um momento da campanha Família no Altar de Deus. Este é o nosso momento da janta com Deus. Um tempo para parar no final do dia, agradecer ao Senhor e colocar a nossa família novamente diante do altar de Deus. O propósito, irmãos, aqui é que muitas das vezes as pessoas não conseguem orar, por exemplo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, passar muito tempo de joelho, orando, ou diz que não tem, às vezes, palavras para falar com Deus. E é um caso de intimidade com Deus e de costume, porque quando a gente começa a falar com Deus, você fecha os olhos e esquece o tempo. Quando você esquece o tempo, você passa a buscar a Deus, sem se preocupar com o relógio. É como se você falasse com um parente, com alguém que você quisesse se abrir. Não, a oração, irmãos, é isso. É você conversar com Deus. Não é você ficar com repetições, glória, 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 não. É você falar com Deus o que está se passando dentro da tua casa. É você falar com Deus aquilo que você acha que necessita mudar. Aquilo que você precisa, que você vê que precisa de mudança, de restauração, que você mesmo já falou, já agiu e não houve resposta. Mas quando a gente entrega nas mãos de Deus aquilo que para nós já não tem mais o que fazer, nós passamos a ser limitados, Deus ele passa a agir a nosso favor na nossa vida. Então, irmãos, é com este propósito que eu tenho feito, Deus colocou no meu coração dessa maneira, de fazer a mesma campanha que a princípio eu estava fazendo só no período do almoço, na hora do almoço. Por exemplo, neste caso da oração da família, nós estamos fazendo às 6 horas da manhã, às 11 horas da manhã, aí às 7 horas da noite e às 23 horas da manhã, às 23 horas da noite, a favor da família. Porque muitas das vezes as pessoas, elas não têm tempo, mas o tempo, na minha opinião, somos nós que fazemos. O que acontece é que muitas pessoas às vezes não têm palavras. Mas para a gente, irmãos, eu gosto de ler a palavra, estudar a palavra, você lendo e discorrendo o livro de Números, Êxodo, Levítico, você passa a ver como Deus é detalhista, como Deus é perfeccionista e Deus gosta de detalhes. E às vezes, irmãos, nós nos ajoelhamos e falamos para Deus: Senhor, abençoa a minha casa, abençoa a minha família, amém. E Deus quer que você abra o coração e fale com Deus nos mínimos detalhes. Conta para Deus o que está se passando, aquilo que o teu esposo precisa mudar, aquilo que a tua esposa precisa mudar, aquilo que te desagrada. E às vezes nós achamos que a mudança precisa começar no outro, o erro está no outro, quando às vezes, a maioria das vezes o erro começa conosco. A correção começa conosco, né? Então, irmãos, eu queria abrir essas aspas antes de nós começarmos a orar, para dizer para você: fale com Deus em detalhes o que está se passando com o teu filho, com a tua filha, com a tua esposa, com o teu esposo. Fale para Deus o que ele precisa mudar, o que precisa ser diferente na tua visão, na tua maneira de pensar. E abra para Deus o teu coração. A palavra de Deus diz: eis que estou à porta e bato. É aquele que abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Fala com Deus em detalhes. Tá? Nós estamos fazendo estes 4 horários de oração a favor da família. Amanhã vai ser outra campanha, nós vamos começar. Depois da manhã outra campanha também dessa mesma maneira. Os 4 horários com o mesmo título. Porque tem muitas pessoas que não têm palavras para orar. Tem dificuldade. Mas nós vamos vencer isso em nome do Senhor Jesus. Deus vai levantar homens e mulheres de oração. Homens e mulheres cheios da presença de Deus em nome de Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Vamos orar. A palavra de Deus declara em Josué 24:15: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você e a sua casa vai servir a Deus em nome de Jesus.
E se possível, escreva nos comentários o nome da sua família. E agora vamos orar juntos na presença de Deus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai. Nesta noite, Senhor, nós entramos na Tua presença com gratidão, Senhor, por este dia que passou. Obrigado, Senhor, pelo trabalho, pelo sustento. Obrigado, Senhor, pelo alimento que o Senhor colocou na nossa mesa. Senhor, obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão e cada irmã que nos ouvem agora, aqueles que não os ouvirão, Senhor. Talvez muitos agora, Senhor, estão chegando do trabalho, preparando a janta, reunidos, Pai, com a família. Alguns estão indo ou já estão na igreja, outros, Senhor, estão indo para a faculdade, ou voltando do trabalho, ou indo para o trabalho. Mas nós paramos agora, Senhor, para reconhecer que o Senhor cuidou de nós o dia inteiro, Pai. Receba a nossa gratidão, o nosso agradecimento. Senhor, nesta noite, eu, Senhor, quero te agradecer pela minha família. Não considero ser digna, Senhor, merecedora. Senhor, e quero apresentar, Senhor, a minha família novamente no teu altar. Pela terceira vez, hoje, Senhor, eu apresento a minha família diante do teu altar. Senhor, a nossa casa pertence ao Senhor. Pai, o nosso lar pertence ao Senhor, o nosso casamento, Senhor. Os nossos filhos, os nossos pais, os nossos familiares, os nossos parentes. Que a presença do Senhor visite, Pai, a cada um deles agora. Visite, Pai, cada casa agora, Senhor. Dos nossos familiares, dos nossos pais, dos nossos parentes, Senhor. E cada lar, Pai, representado nesta oração, Senhor, seja marcado pela Tua presença em nome de Jesus. Senhor, o Senhor conhece cada casa. O Senhor sabe, Pai, o que acontece dentro de cada família. Quantas vezes dentro de um lar existem, Senhor, discussões, mágoas, palavras duras, falta de diálogo, feridas emocionais. Mas, Senhor, visita agora, Pai, essas casas. Leva embora, Senhor, toda discórdia, toda ira, toda falta de perdão. Coloca, Pai, dentro do lar paz, união, amor, Pai, respeito. Pai, nesta noite nós oramos, Senhor, pelos casamentos que estão enfrentando crises. Senhor, frieza, Senhor. Quantos maridos, Senhor, e esposas estão feridos. Senhor, restaura os casamentos. Restaura, Pai, o amor, o respeito, a amizade. Senhor, a cumplicidade, Senhor, dentro do casamento. Tira, Senhor, das famílias a traição, a frieza espiritual, a distância emocional. O Espírito Santo, Pai, venha renovar os casamentos nesta noite. Senhor, colocamos, Senhor, diante de Ti todos os filhos, Pai, diante do Senhor. Pequenos, grandes, os adolescentes, os adultos, Senhor. Senhor, guarda os filhos, Pai, de cada irmão e de cada irmã. Guarda, Pai, das más amizades, das más companhias. Guarda, Pai, das drogas, da violência, das armadilhas, Pai, do engano. Senhor, do laço do inimigo, Pai, da fúria, Pai, de Satanás. Coloca, Pai, temor no coração deles, Pai. Levanta filhos, Pai, que temam o Senhor, que amem a Deus e honrem os seus pais. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós entramos agora, Pai, em batalha espiritual pelas famílias. Que todo o espírito que tenta destruir os lares seja repreendido em nome de Jesus. Que todo o espírito de divisão seja repreendido em nome de Jesus. Que todo o espírito de vício seja repreendido em nome de Jesus. Que todo o espírito de opressão seja repreendido em nome de Jesus. Que todo espírito de confusão seja repreendido em nome de Jesus. Nós repreendemos tudo agora em nome de Jesus. Que toda a obra do inimigo contra essa família seja quebrada agora. Declaramos que Jesus é o Senhor do nosso lar. Jesus é o Senhor da nossa casa. Jesus é o Senhor da nossa família, dos nossos familiares. Jesus é o Senhor dos nossos parentes. Ah, Senhor.
Pai, Senhor, a minha maior meta, meu maior objetivo depois da minha salvação é a salvação da minha família, Senhor. Pai, que eles possam ser salvos, que possamos todos habitar nas mansões celestiais. Senhor, tira as escamas dos seus olhos. Abre, Senhor, os olhos e os ouvidos espirituais da nossa família, da nossa parentela, que eles sejam salvos, que eles sejam libertos. Convence, Pai, a cada um deles do pecado, da justiça e do juízo. Liberta, Pai, do cigarro, das drogas, da bebida, da mentira, do engano. Liberta, Pai, das concupiscências da carne, da concupiscência dos olhos, da soberba da vida. Senhor, liberta, Pai, da luxúria, da lascívia. Senhor, da porfíria. Senhor, liberta, Pai. Liberta, Senhor, da prostituição, do adultério, da fornicação, da masturbação, Senhor. Liberta, Pai, de tudo aquilo que não provém de Ti, de tudo aquilo que não agrada aos Teus olhos, de tudo aquilo que não edifica, de tudo aquilo que não santifica, de tudo aquilo que destrói casamento, Pai, de tudo aquilo que destrói famílias, de tudo aquilo que destrói matrimônios, Senhor. Pai, nós declaramos nesta noite, Pai, que a nossa casa pertence ao Senhor, que a nossa família pertence ao Senhor, que o nosso lar será, Pai, um lugar de oração, será um lugar de paz, de presença, Pai, do Teu Espírito Santo. Assim, Pai, como Josué disse, eu e a minha família, a minha casa, os meus parentes, serviremos ao Senhor em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu entrego, Pai, todos eles, tudo, Pai, nas Tuas mãos. A família de cada um dos irmãos, Senhor, do canal, cada irmão que vai ouvir esta oração, está ouvindo, Senhor, essa transmissão, aqueles que ouvirão futuramente, Senhor, aqueles que estão no YouTube, no TikTok, Senhor, que estão ali, Senhor, no Facebook, Senhor, Pai, de encontro, Senhor, a família de cada um dos irmãos, Pai. Confirma, Pai, a Tua bênção, a graça e a vitória, que eles possam testemunhar as bênçãos, Pai, da restauração do casamento, da mudança, Pai, dos filhos. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, é o que eu te peço. Exalto, te glorifico, crendo que o Senhor já nos deu a bênção, a graça e a vitória em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Se essa oração falou com você, compartilhe com alguém da sua família. Escreva nos comentários: a minha família está no altar de Deus. E coloque também o nome da sua família para continuarmos orando por vocês. Que Deus abençoe sua casa, seu lar e toda a sua família. Nós nos encontramos na próxima oração da campanha da família no altar, no Dormindo com Deus. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida.